Outra possibilidade é a troca da lama. No caso de polímetro, como a areia está em suspensão, na lama existem dois procedimentos. Nós já falamos disso daqui, né? Está sendo repetitivo aí. Colocação da armadura. Antes do início da concretagem e estando o fluido dentro das especificações indicadas nas tabelas, aí J1 e J2, que é referente ao fluido, né? E é feita a colocação da armadura de projeto. A armadura deve ser colocada com espaçadores para assegurar o cobrimento de projeto e sua centralização. Então veja, com todo cuidado com o concreto, com esse material estabilizante, e depois eu ponho a armadura dentro, garantindo que essa lama esteja adequada, né? Aí que eu entro com a armadura, que é bem pesada. Aí depois eu faço a concretagem. A técnica de concretagem é submersa e contínua. Utiliza-se o tubo tremonha e a concretagem é executada imediatamente após as operações anteriores, devendo ser feita até, no mínimo, 50 centímetros acima da cota de arrasamento. Sequência executiva. Não se devem executar estacas com espaçamento inferior a 5 diâmetros, em intervalos inferior a 2 horas. Essa distância refere-se à estaca de maior diâmetro. Controle do processo executivo. Controles executivos. Durante a execução de uma estaca escavada com o uso de fluido estabilizante, devem ser controlados a ferramenta de escavação, a caçamba, o camshell, que faz a escavação, quanto às folgas e dimensões para evitar quaisquer desvios executivos durante a escavação. O nivelamento e o prumo do equipamento de escavação, o nível do fluido em relação ao nível do lençol freático, é o que vai estabilizar as paredes, as características do fluido, já falamos sobre elas, antes da concretagem, as características do concreto, pelo menos 1% das estacas e no mínimo uma por obra deve ser expostas abaixo da cota de arrasamento e, se possível, até o nível da água para verificar sua integridade e qualidade de fuste. Assim como todas, nós temos essa ordem aí da nossa norma brasileira. Características do fluido estabilizante. Para estabilização da escavação, pode-se utilizar lama betonítica ou fluido com a função de densidade e viscosidade. O fluido estabilizante é uma mistura formada pela adição de bentonita, de perfuração, padrão tal, ou aditivos polímeros misturados à água com baixo teor de dureza e pH dentro neutro, equipamento de alta turbulência utilizado na concentração de variáveis, enfim, todos os cuidados com ela. Remoção do fluido estabilizante. A bentonita possui 3 propriedades físico-químicas para estabilização da parede e limpeza das estacas: densidade, viscosidade e reboco, cake. A lama bentonítica, depois de misturada, deve ficar em repouso 12 horas para sua plena hidratação e deve possuir as características da tabela J1. Ao contrário da bentonita, cada polímero tem uma função específica. Portanto, a indicação do fluido polimérico deve observar o tipo de solo escavado. O fluido deve conter um ou mais polímeros para densidade, viscosidade e reboco, cake, em proporções e tipos, papapi, papapá, papapá, ou seja, todos os cuidados aí com os polímeros. Qualidade da água de preparo dessas misturas. Olha os cuidados, senhores. Para a mistura do fluido estabilizante, a água de preparação deve ter as seguintes características: pH, né, definido, a dureza da água definida. Caso contrário, a água deve receber tratamento com barrilha leve, carbonato de sódio antes de iniciar a confecção do fluido. Aí vem as propriedades na tabela J1 e J2, que exige então da lama bentonítica ou dos polímeros, o que se exige de cada um deles, os equipamentos para fazer os ensaios, ou seja, é todo um laboratório na obra, para ver só a lama,
Preparo da cabeça ligação com o bloco de coramento. Para a ligação da cabeça com o bloco de coramento, devem ser observados a cota de arrasamento e o comprimento das esperas. De novo, a mesma coisa das outras, os arranques definidos em projeto. O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido, a mesma coisa. A seção resultante desse deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca e a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos. Na demolição, usar o martelete leve ou o maior, dependendo da seção. Estamos falando isso desde as primeiras. O acerto final do topo da estaca demolida deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramentas de corte apropriado. Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser demolido e recomposto. O material a ser utilizado na recomposição